Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Então aqui, ó, definição. Então, função do segundo grau é toda função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c pertencem aos reais, sendo que o a é diferente de zero. Então essa aqui, ó, é a definição de qualquer função, sendo ela do segundo grau. Observe aqui, ó, pode vir f de x ou y, é a mesma coisa. Então isso aqui é a imagem da função, o y ou f de x, e o x é o domínio da função. Ele é chamado de segundo grau por quê? Porque o maior expoente do x é 2. Então é chamado de função polinomial do segundo grau ou função de grau 2. Então esse grau tem a ver com o expoente. Quando era função do primeiro grau, eu tinha x elevado a 1. Como agora é função do segundo grau, eu tenho x elevado a 2. Esse a, b e c, que são as constantes, são os coeficientes da função, certo? São números reais quaisquer, sendo que o a é diferente de zero. O a é qualquer número real diferente de zero. Porque se o a for zero, aí 0 vezes x ao quadrado é zero, aí desaparece o termo x ao quadrado. Aí a função ela deixa de ser do segundo grau. Exemplos. Então temos aqui, ó, 3 exemplos de função do segundo grau. f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1. Um outro exemplo de função quadrática. y igual a x ao quadrado mais 2x. E um terceiro exemplo, g de x igual a menos x ao quadrado. Então observe que todos esses exemplos aqui, ó, eu tenho um termo x ao quadrado. Agora observe aqui, ó, para identificar os coeficientes, sempre comparando com a forma geral. Então nessa função aqui, ó, quem que é o coeficiente a da função? É o menos 3, que é o menos 3 está multiplicando o x ao quadrado. Então a é o menos 3. O coeficiente b, mais 4, que é o número que multiplica o x. E o coeficiente c, que é chamado de termo independente, é o número que está sozinho, que não tem x multiplicando ele, chamado de termo independente. No caso aqui é o menos 1. Na função de baixo, identificando os coeficientes dessa função. O coeficiente a, 1, porque quando tem x ao quadrado não aparece lá na frente, significa que tem um 1 na frente, porque x ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. Então o coeficiente a vale 1, o coeficiente b vale mais 2, e o coeficiente c, observe que não tem ele, porque ele vale 0. E ele pode ser 0, não tem problema, é um número real. E o terceiro exemplo, identificando os coeficientes, o a vale menos 1, porque menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes x ao quadrado. Então a vale menos 1, o coeficiente b vale 0 e o coeficiente c também vale 0. Então nesse caso essa função do segundo grau ela só tem um termo, só o termo menos x ao quadrado, b e c igual a 0. Então está aqui a definição, os exemplos de função do segundo grau. Vamos agora para as raízes. Raízes, ou também chamado de zeros, da função do segundo grau. Então o que são as raízes? São os dois pontos x' e x duas linhas no domínio da função que possui imagem igual a 0. Então essa é a definição, uma das definições das raízes. Então você pega dois pontos lá no domínio e a imagem dos dois pontos, o y vale 0. Eu posso falar assim também, ó, que as raízes da função do segundo grau vai ser os dois valores de x que torna y igual a 0. Ou pensando no gráfico, eu posso falar que as raízes da função do segundo grau são os dois pontos onde a parábola corta o eixo das abscissas, o eixo x. Então um exemplo aqui, ó, determine as raízes, né, da função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, determinar as raízes da função do segundo grau nada mais é do que resolver uma equação do segundo grau. Então, para mim encontrar as raízes é simples. É só substituir o y por 0. Se fosse f de x, mesma coisa. Substitui, troca, né, f de x por 0. Aí eu transformo a função do segundo grau numa equação do segundo grau. Aí a equação do segundo grau, vocês já viram, é só resolver. Usando a forma de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, aqui o discriminante. Aí a forma de Bhaskara, x igual a menos b mais 1 menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, usou a forma de Bhaskara, eu vou chegar nas raízes da equação, né, na solução da equação. Nesse caso, resolvendo, o x' vai dar 2, ou o x duas linhas, que vai dar 3. Então, 2 e 3 são as raízes dessa função, ou são os zeros dessa função. Ok? Então, nesses dois pontos aqui, ó, lá no gráfico, a função vale 0. Então, os dois pontos lá do domínio, igual está falando de definição aqui, ó, 2 e 3, lá do domínio da função, a imagem do 2 e do 3
é igual a zero. Gráfico da função. Então, gráfico da função quadrática é uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, a parábola é essa curva aqui, ó, em vermelho. Então, essa curva que tem a concavidade, a boca, né, voltada para cima, ou a concavidade, a boca da parábola voltada para baixo, são seis tipos de gráficos que a função do segundo grau vai ter. Então, olha só, o que vai definir para mim que a função ela tem a concavidade para cima ou para baixo? É o coeficiente A da função, ou seja, é o número que multiplica o x ao quadrado, é o sinal dele. Se o coeficiente A, que é o número que multiplica o x ao quadrado, se ele for positivo, se ele for maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E se o A for negativo, o A for menor do que zero, aí a função, a parábola da função tem a concavidade voltada para baixo. Então, nesses três casos aqui, ó, esse gráfico, esse e esse, o A é positivo, concavidade voltada para cima. Esse gráfico, esse e esse, observe que a parábola está com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, menor do que zero. Agora, o que vai definir se a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos, em um único ponto, ou não vai cortar o eixo x, a parábola, é o delta, é o discriminante. Então, o delta, o discriminante, que é o d ao quadrado menos cota-c, ele vai indicar a existência de raízes reais da função. Então, se o delta for maior do que zero, se ele for positivo, a parábola corta o eixo x em dois pontos, que é o x' e o x duas linhas, que é a solução da equação do segundo grau, são as raízes da função. Se o delta for zero, se ele for nulo, delta igual a zero, aí a parábola vai cortar o eixo x em um único ponto. Então, a gente fala que a função tem duas raízes reais e iguais. Delta positivo, né, delta maior que zero, tem duas raízes reais e diferentes. E se o delta for negativo? Porque pode ser que o delta seja negativo, porque o delta é um número real. Tem as três possibilidades, ele pode ser positivo, pode ser zero e pode ser negativo. Se ele for negativo, o gráfico existe. Só que a função ela não vai cortar o eixo x, a parábola. Então a parábola vai estar totalmente acima do eixo x ou ela vai estar totalmente abaixo do eixo x, quando o delta for negativo. Ok? Então tá aí mais um conteúdo aí sobre função do segundo grau. Agora aqui, ó, continuando aqui, só um detalhe aqui ficou faltando. Eu falei que o gráfico da função do segundo grau vai ser sempre uma parábola, né? Que é essa curva aqui, chamada de parábola, com a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Agora, e essa parábola, por que ela não pode ser voltada para os lados? Porque ela só tem essa condição, ou para cima ou para baixo. Porque olha só, observe aqui, ó. Então suponha que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse gráfico dessa função com a parábola voltada para cima. E aqui um outro gráfico da parábola com a concavidade voltada para baixo. Nesse caso aqui, ó, esses dois gráficos são de função do segundo grau. É uma função, porque qualquer ponto que eu pegar aqui do domínio, um x1, projeto ele na curva. Projeto no y, eu acho o y1, que é a imagem dele. Se eu pegar um outro ponto aqui no domínio, x2, levo na curva, projeto no eixo y, eu acho a imagem do x2, que é o y2. Então, qualquer um desses dois gráficos, cada ponto no domínio possui uma única imagem. Então, são os gráficos da função quadrática. Agora, se essa parábola ela for voltada para os lados, então está aqui o plano cartesiano, suponha que essa parábola está assim. Ó. Essa curva é uma parábola. É uma função? Não. Não é função do segundo grau, não é função nenhuma. É uma relação, mas que não é função, porque ela contraria a definição de função. Olha só, se eu pegar um ponto aqui no domínio x1, ele vai ter duas imagens. Projeta ele na curva. Ele vai ter y1 e esse x1 vai ter uma outra imagem y2. Então, um ponto no domínio tem duas imagens. Então, por isso que o gráfico da função do segundo grau não pode ser uma parábola voltada para os lados, nem para o lado, nem com a concavidade voltada para a esquerda e nem para a direita. Porque se eu tiver o gráfico assim também, ó, o eixo x, o eixo y, aí eu tenho essa curva aqui, ó, essa parábola voltada agora para a direita. É uma parábola? É. É o gráfico da função do segundo grau? Não. Na verdade é uma relação, mas não é função. Mesma coisa, um ponto no domínio, ele está tendo duas imagens. Tem a imagem y1 e está tendo um outro correspondente lá no eixo y, que é o y2. Então, ponto no domínio tem duas imagens.
Então, por isso que a parábola não pode ser voltada para os lados, ou para cima ou para baixo. Então, está aí o início de função quadrática, né? E no próximo vídeo eu vou explicar ainda nos gráficos os pontos notáveis da parábola, que é o ponto C da parábola, é o ponto onde ela corta o eixo Y, as raízes, que eu já falei, que é o x' e o x duas', que é os dois pontos onde a parábola corta o eixo x, né, o eixo das abscissas, e vou falar também do vértice, que é um outro ponto notável, que é aquele ponto onde a curva muda de sentido. Antes do vértice, a função é decrescente, depois do vértice ela é crescente, ou ao contrário, ela é crescente até o vértice, depois do vértice ela é decrescente. Então, vamos estudar no próximo vídeo isso, esses pontos notáveis da parábola, que são esses 4 pontos. Então, até a próxima aula.